pelo ar que respiramos, pela chuva que cai por todas as dádivas da natureza, e te pedimos que esteja conosco sempre, hoje, em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigada e que assim seja. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai tratar de um assunto bem bom. Aliás, todo assunto que a gente trata nas palestras sempre tem o seu proveito, né? A gente vai falar do livro Coragem. Vai ser tratado assim por muitos palestrantes nesse mês. Esse aqui é uma capa mais antiga e lá no cantinho tem uma mais nova. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse livro. E depois, se alguém, por acaso, quiser, encomenda ali na casa e tem. E por que eu estou dizendo que é um livro bom? Ele tem 50 mensagens ditadas por vários espíritos, André Luiz, Meimei, Emmanuel, enfim, vários espíritos ditaram para André Luiz tudo acerca de ter coragem. Então, a gente precisa de muita coragem para enfrentar os nossos problemas, para decidir ser uma pessoa melhor, para decidir ser espírita de verdade, não de rótulo, de querer se transformar, de entender tantas coisas que acontecem no dia a dia da gente. E a gente tem que ter realmente muita coragem. E esse livro, nas mensagens dele, ele traz então um incentivo para a gente se encorajar, não se entregar. Cristão bom é aquele que se ergue e enfrenta todas as dificuldades do dia a dia. Então, essas 50 mensagens, ela tem o objetivo de inspirar o leitor a enfrentar as adversidades da vida com força e perseverança. Eu creio que vocês que vêm aqui no sábado à tarde, assim como eu também e todos nós, quando a gente vem para a casa espírita, a gente vem buscar o quê? A gente não vem passear, a gente vem buscar o quê? Reforço, esclarecimento, orientação, melhorar a conduta, enfim, a gente vem aqui buscar ajuda pro enfrentamento, porque não é uma coisa fácil, não é fácil. Viver não é fácil. Eu quero dizer que cada um que traz a sua história, que hoje, quantos hoje trazem, né, pedido de ajuda, orando por alguém, ajuda para si próprio, reforço para enfrentar os conflitos familiares, superações de coisas que a gente é desafiado, escolhas que a gente tem que fazer e não sabe o que eu faço agora. Então eu creio que a gente vem buscar na casa espírita essa ajuda, essa iluminação. E eu espero muito que vocês saiam daqui melhores do que entraram. E a gente diz também que na doutrina espírita ela nos ensina e nos pede, porque ser espírita é exigente, não é macio, não. Verdadeiro espírita é uma tarefa desafiadora. Sempre a gente fala de reforma íntima. Milhares de vezes vocês já devem ter ouvido essa expressão. É preciso fazer a reforma íntima. É preciso que eu me reforme e não fique olhando o rabinho dos outros. Então, que reforma íntima é essa? Afinal de contas, o que é reforma íntima? E aqui, hoje o tema é exatamente como é que eu implemento na minha vida a reforma íntima. Por isso, no capítulo 15, para renovar-se. O que é uma reforma? Não é fazer coisa nova? Pegar o velho e transformar para virar novo? Então, renovação, novação, novo, fazer novo.
Então hoje a gente vai ter algumas orientações de como fazer novo aquilo que a gente faz todos os dias. Aí ele diz assim, ó, a ideia deste livro é pedir a Deus, né, todas as vezes, o modo de como nós pedimos a Deus bênção, saúde, paz, trabalho, mas para tudo isso tem uma contrapartida. Não dá para pedir, ó Deus, tu faz lá teu servicinho que eu só fico esperando que tá tudo bem. Não é verdade. É preciso uma contrapartida. E essa contrapartida é a coragem de servir e viver retamente. Essa é a contrapartida. Porque senão as coisas não vêm caídas do céu. Então a gente diz que este livro, todo este livro, ele é para os momentos de desânimo, de fraqueza, que a gente precisa de coragem. Então ele incentiva a usar a fé, o trabalho, como ferramenta para superar os desafios todos os dias. Todo dia tu levanta, tu pensa assim, bom, hoje vai ser de paz. Mas não dá 5 minutos, já tem uma encrenquinha para resolver. A vida da gente é isso aí. No trabalho, na família, no trânsito, na convivência, nas dúvidas individuais. Então a nossa vida é um livro de desafios. E então agora, como eu vou tratar do capítulo 15, o que o capítulo 15, que é para renovarmos, lhe diz? Ele diz assim, ó, como lidar com os problemas diários da vida. É isso que nós vamos falar hoje. E todo mundo tem vida, todo mundo tem dia a dia, então todo mundo vai se encontrar nesses desafios. E a orientação para encarar os próprios erros e buscar a melhora íntima, que é a reforma íntima. Conselhos de serenidade diante das decepções, porque a gente se decepciona. Se decepciona com os outros, se decepciona com as coisas e a gente se decepciona com a gente mesmo, tantas vezes. Por isso que muitas vezes a gente não cuida, com a autodecepção a gente entra em... O que uma pessoa depressiva faz? Ela se decepcionou consigo mesma e ela não tem coragem de enfrentar. Aí o que acontece? Desestabiliza todo o sistema orgânico e aí é difícil, tem que pegar ajuda das terapias, ajuda de remédios, por causa das dificuldades. Então as depressões são um pouco dessa tristeza, que a gente não se sente capaz de superar as coisas. Então eu vou ler agora algumas frases e a gente vai comentar sobre o livro, o que ele diz, tá? Ele tem alguns conselhos, ele diz assim, já começa de cara sendo exigente. Olhem o primeiro conselho, ó. Não espere viver sem problemas. Então se alguém achou que aqui era passeio, essa jornada terrena, esquece. Não espere viver sem problemas. De vez que os problemas são ingredientes de evolução necessários ao caminho de todos. Então, você tem problema? Eu tenho problema? O outro tem problema? Tá todo mundo com a receita certa. Não espere viver sem problemas. O Espiritismo nos ensina que a Terra é uma escola de regeneração, não um paraíso de descanso. Ninguém veio aqui para tirar férias. Já com isso, já muda a nossa postura diante da vida, diante das coisas. Aqui não é colônia de férias, não é passeio. Aqui é escola. Então, com isso, a gente se posiciona diferente. Tá difícil? Ah, mas então eu já sabia que estava difícil e que seria difícil. Já com isso muda toda a postura da gente. E aí ele diz assim, ó, portanto os problemas não é falha de Deus. Deus não errou nada mandando os problemas para nós. São ferramentas pedagógicas, cuidadosamente dosadas para o nosso despertar.
Então, se a gente tem problema, são ferramentas dosadas no tamanho certo do ombro de cada um. Ninguém está sobrecarregado. Ninguém. Está todo mundo podendo carregar o próprio fardo. Mas a ajuda de Jesus alivia um pouco. Lembra quando ele prometeu para a gente, diz assim, ó, eu vos ajudarei e comigo o fardo é mais leve. Então agora a gente já achou um ajudante. Olha que importante isso daí. Então os problemas, cada um pensa nos seus aqui. Os problemas são um raio-x da alma de cada um. O problema que você tem, ele é uma radiografia da sua alma. Aproveitemos para pensar sobre o tipo de problemas que eu tenho, que vocês têm, que cada um tem. É uma radiografia da alma. E todo mundo tem a sua. É uma lei de causa e efeito. A gente não sabe se os problemas de hoje são também resultado de dívidas do passado. Coisas que trazemos que a gente não resolveu na hora. Então, se agora aqui a gente não resolve os problemas, eles vão embora com cada um de nós. Problema seu é problema que precisa ser resolvido pela pessoa. Se você não resolver, ele vai embora contigo. Então é melhor encará-los para resolvê-los, porque senão eles vão como bagagem espiritual. E muitas vezes os problemas que nós temos agora, de convivência, de desentendimentos, de dificuldades, de muitas vezes carências materiais, são dívidas que eu preciso para polir-me. Ninguém vai polir o outro, polir-me. Não é assim quando a gente pega uma lixa para dar uma lixada na madeira para ela ficar mais lisinha? Os problemas são isso com a nossa alma. É oportunidade de burilamento da alma. É fazer o polimento da alma. E é oportunidade de aprender a servir. É preciso que muitas vezes, diante dos problemas, a gente pegue e diz assim, bom, vou ter que vestir as sandálias da humildade e vou ter que perceber que não é sempre os outros que estão errados. Eu também erro. Então, é a oportunidade de se burilar. Então, nessa primeira pergunta, esse livro, ele traz, dizendo assim o conselho, ó, a meta daqui da doutrina espírita não é tirar os problemas de cada um. Cada um tem os seus problemas e a sua capacidade de resolvê-los. A doutrina espírita vem fortalecer a capacidade de cada um resolver os seus problemas e mudar a atitude diante deles. Porque se eu tenho um problema e me apequeno, eu entro em depressão. Agora, se eu me encorajo, eu enfrento. E enfrentando, eu tenho chance de resolvê-los. A doutrina também ensina assim, ó, que a gente não vamos fazer essa pergunta assim, por que comigo? O que eu fiz de errado? Eu mereço isso? Não vamos mais fazer essa pergunta. Não. Mas vamos fazer a seguinte pergunta para nós. O que isso quer me ensinar? Porque não falei antes que aqui é escola. A escola ensina. A pergunta é, o que essa matéria da escola quer me ensinar? E não a gente achar que, porque comigo, mas eu sou mesmo um azarado. Não. Espírita não deve dizer isso. O que isso quer me ensinar? A frase 2. Ante os próprios erros, não descambe para o desculpismo, e sim enfrente as consequências deles, a fim de retificar-se como quem aproveita pedras para a construção mais sólida. Chega de ficar dando desculpa, botando nas costas dos outros. O problema, se eu estou envolvida, é porque alguma coisa eu tenho a ver com isso. Ou aprender, ou ajudar, ou transformar, burilar. Alguma coisa, ninguém está errado, ninguém foi erradamente no lugar do problema.
O Espiritismo rejeita a ideia que basta pedir perdão para apagar o passado. Ai, me desculpa, pronto, me arrependo, pronto, apagou o passado. Não, não é verdade. Não, a doutrina espírita diz que toda ação gera uma reação e é necessário uma coisa. Se só, não, isso não. O que é necessário então? Arrependimento das coisas e reparação com a reforma íntima, transformação. Isso apaga todos os pecados. Achar-se vítima não apaga nada. Agora, arrepender-se e reparar significa: eu errei, tenho responsabilidade. Não tem nada que botar a cabeça lá no buraco e achar que o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar por causa disso. E sim, eu não quero mais fazer o que eu fiz quando eu não estava esclarecido. Essa é a postura. Ele diz assim ele falou assim que não é para descambar para o desculpismo. O que é o desculpismo? É botar a culpa nos outros. Se eu estou envolvida no problema, alguma coisa eu estou de devedor nessa situação ali. Quando a gente bota só a culpa nos outros, a gente impede o aprendizado, porque transfere para o outro o que precisa ser corrigido dentro. Hoje o dia foi pesado, né? Hoje o dia tá assim que a gente tá mal na foto, né? A gente só faz uma revisão assim, meu Deus. Nessa mensagem, o livro Coragem nos convida a agir como arquitetos da própria alma. Quando erramos, não devemos esconder os escombros, fazer de conta que não errou. Não. É preciso recolher cada pedaço e usá-lo para reerguer a edificação mais resistente. Toda falha nossa de ontem tem que ser aprendizado. Não tem que ser motivo para depressão. Tem que fazer aquilo que o apóstolo Paulo falou. Ele estava lá, matou pessoas, tal, e Jesus lhe aparece e ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Essa é a pergunta. Então a gente não está vindo aqui na casa espírita para passear, para sair de casa para dar uma caminhadinha. Está vindo aqui para se instruir, para se transformar, porque a bagagem vai embora com cada um próprio. Por isso, reforma íntima. Agora, outra frase, ó. Não perca tempo e a serenidade perante as prováveis decepções da estrada, porquanto aqueles que supõem decepcionar-nos estão decepcionando a si próprios. Reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. Olha só, não perder a serenidade. Então eu disse antes que nós tínhamos um monte de orientações de como fazer para transformar-se. Primeiro, ó, aqui é já um aprendizado. Não perder a serenidade diante das coisas e pensar antes de agir. Já tá bom aqui, né, gente? Tá difícil, né? Para mim é difícil. É um desafio todo dia. Aí ele diz assim o livro, ó. O livro Coragem nos orienta a ver as decepções como ventos que testam a firmeza da nossa árvore interior. Se for necessário, diante de um momento de decepção, faz meia volta e vai dar uma voltinha e tomar um tempo para a cabeça arejar, para restabelecer a serenidade. Ações no calor do sangue costumam ser devastadoras. Você pode dizer coisas do qual se arrependerá com a cabeça quente.
dá uma volta, toma uma água, restabelece o equilíbrio, retoma a serenidade e depois volta a enfrentar o problema. Não vamos fazer isso com a cabeça quente. A gente diz coisas que depois o tempo para reparar não é fácil. Não exija a perfeição nos outros e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se o quanto possível. Aqui ele está dizendo o seguinte, ó, se a gente vem aqui e na reflexão a gente se sente, nossa, mas eu sou muito imperfeito, mas eu tô ruim mesmo na foto aí. Não seja tão exigente consigo mesmo a ponto de se condenar. Não é para se condenar quando a gente faz essas reflexões. É para reavaliar como se portar e como fazer diferente. Porque se sair daqui deprimido ou desanimado não ajudou em nada. E não vai ajudar em nada na sua vida. Não vai ser bom. O Espiritismo não prega a frustração por não ser perfeito. Ninguém é perfeito aqui. Só teve um espírito perfeito na Terra, Jesus. Está lá no Livro dos Espíritos. O resto está todo mundo com um monte de defeitos. Mas a diferença é como eu posso reparar. Tenha paciência com os defeitos dos outros, pois você também os tem. Seja indulgente com as tuas fraquezas. Se levante. A ordem é continuar andando. A outro conselho, simplifique seus hábitos. Torne a sua vida mais simples. Coma coisas simples, vista coisas simples, compre coisas simples. Diga coisas simples. A vida complexa é um enrosco. A simplicidade é a verdadeira riqueza do ser. Quanto mais simples a pessoa é, mais grandiosa ela é. Não precisa se aparecer para ninguém. Não precisa publicar foto nas redes sociais para que te achem bonito ou que te deem valor. Valoriza as coisas simples em ti. A gente fica muito fútil, muito vazio quando a gente corre atrás de aparências. Então seja simples, torne sua vida simples. Outra, experimente humildade e silêncio toda vez que a violência ou irritação apareçam em sua área. Ó, humildade e silêncio. Toda vez que houver situações de violência ou irritação. Às vezes, calar-se é um tesouro. O silêncio no momento de irritação é um tesouro que a gente tem. O esbravejamento no momento de raiva é como um tornado. A gente está cheio de tornados agora, as notícias, né? O que um tornado faz? Ele vem num vento, derruba a coisa, estraga um monte e vai embora. O que ele produziu? Prejuízo. Então ele diz assim, coragem é segurar a língua, respirar antes de agir. Se a gente fizer mais ou menos a metade do que está aqui hoje, nós já estamos bem na foto, né? Não é fácil. Segurar a língua, respirar antes de agir. Jesus. Bom, vamos continuar aqui. Comunique seus obstáculos apenas a corações amigos que se mostrem capazes de de te auxiliar em seu benefício com descrição e bondade. Aqui é só, não precisa sair contando para todo mundo a tua vida. Escolha um amigo. Ter amigos verdadeiros, não importa o grau de parentesco, muitas vezes é um irmão, muitas vezes os pais, muitas vezes um amigo do trabalho, muitas vezes é uma pessoa. Escolha esse amigo para abrir teu coração. E de resto não espalha muito teus problemas, porque tem muita gente que quer, ao invés de te ajudar, é botar o pé na tua cabeça. Então escolha para quem você... Porque desabafar é uma preciosidade.
Como é bom a gente ter um amigo para dizer, olha, eu vou abrir meu coração para ti. Mas escolha uma pessoa certa, para que ela te ajude, não te destrua. Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se, buscando fugir da própria mente, porque toda ausência indébita, você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo, a fim de saná-los. Tem pessoas que no momento de aflição vão para onde? Para os vícios, para a bebida, para as drogas, para o adultério, para a fofoca, para comer. Tudo isso é fuga de consciência. Tu vai voltar e vai achar todos os problemas do jeito que eles estavam e ainda maiores. Então não fuja para isso. Respira, toma uma água e de preferência fluidificada feita no Evangelho. Abre uma página do Evangelho. Isso sim vai ajudar. Lembre-se que você é um espírito eterno. E se você dispõe de paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. Diante dos problemas, a gente tem que fazer a seguinte pergunta. Eu tenho responsabilidade ou muitas vezes eu fui colocada diante de uma situação que eu nem consigo me explicar? As pessoas pensam que eu sou culpado, me culpam, mas a minha consciência não, a consciência de verdade. A minha consciência, a minha mente diz que eu não tive a intenção de causar aquilo. Calma. Toda a verdade um dia vem à tona. Então, o que a gente tem que fazer? Se perguntar se eu tenho paz na minha consciência, porque um dia a verdade retornará. E a gente não perca as esperanças. Agora, se você se coloca diante do problema e percebe que errou, vamos reparar, gente. Não tem ninguém perfeito aqui, está todo mundo precisando aprender e melhorar-se. Não é, que nem eu digo assim, o mundo não vai acabar por causa disso. Não vai acabar. Pode ser o teu mundo interior que vai abalar. Mas aqui o livro traz um monte de mensagens, aliás, depois se alguém por acaso quiser, são 50 mensagens. Se alguém quiser o livro, depois encomenda ali na livraria, porque nem sempre tem os livros, mas são livros de linguagem fácil, acessível. A gente tem que buscar ajuda porque a gente não é forte o suficiente para a gente dar conta sozinho. Então a literatura espírita, as palestras, a vinda aqui na casa, fazer evangelho no lar, tomar passe. Gente, isso é um tesouro. Um tesouro. E ainda por cima, de graça. De graça, ninguém cobra nada aqui para fazer isso. As portas estão abertas para ajudar. Tem atendimento fraterno aqui na casa. Venham, aproveitem isso. Levem a transformação, cada um para a sua vida. A vida fica melhor, mais leve. E a gente usando aquele conselho que ele disse, torne a sua vida simples. Simplifica. Simplifica a vida, tudo vai para o lugar. Lembremos então que a gente não é um corpo, a gente é um espírito imortal. Nós temos experiências passadas, nós levaremos as nossas experiências para o futuro. A nossa bagagem, a nossa malinha é individual. Cada qual bota dentro da sua mala aquilo que conseguiu produzir. Se a gente se habilitar e se capacitar aqui com estudo, com leitura edificante, com companhias boas, com humildade, com evangelho no lar, a gente vai melhorar a nossa malinha espiritual para levar para outro mundo. Vai todo mundo embora com a sua bagagem própria. Certo? Então eu acho que é isso, esses conselhos aqui são conselhos
importantes para que a gente não perca a serenidade, que a gente não perca a simplicidade das coisas, que a gente aproveite o tempo, porque o tempo é precioso. Amanhã, hoje, talvez eu tenha que ir embora para o mundo espiritual. E daí, o tempo que eu perdi? Então, agora que a gente toma conhecimento, que a gente se restabeleça, que a gente se reerga, a gente é capaz, e muito capaz, mais do que a gente supõe ser, certo? Então, que a gente tenha realmente muita coragem para o enfrentamento. A gente vai fazer agora a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, primeiro, a inteligência que Ele nos deu para a gente poder captar as coisas e implementar na nossa vida. Segundo, agradecer a Deus a possibilidade de estar encarnado, porque é no dia a dia, no burilamento da nossa alma, que a gente vai aperfeiçoando a nossa jornada. Terceiro, agradecendo todos os conselhos, que são conselhos fáceis de serem feitos, mas são exigentes. Por isso que nós muitas vezes os julgamos difíceis. Então, Senhor, que eu tenha sempre a coragem, a serenidade, a lucidez de aproveitar o tempo que essa encarnação me deu. Que tenhamos uma semana de paz, de luz, e que cada dia que a gente esteja aqui na Terra seja sempre uma oportunidade de sermos melhores. Que a luz e a paz que todos vieram buscar aqui nos acompanhe para o decorrer da nossa semana. Que assim seja.